E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é para a gente resolver um dos exercícios aí que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldade na hora de realizar o questionário, que é esse exercício que vocês estão vendo de cálculo de CPI, cálculo de tempo de execução, taxa MIPS, certo? Então, na verdade, esse exercício ele era dividido em 6 itens, se não me engano. Então, tinham 6 questões a respeito dessa tabela desse exercício. Eu vou resolver aqui, vocês não reparam o garrancho não, que escrever na mesa digitalizadora é um costume que eu ainda não peguei. Então vamos analisar aqui, primeiramente, o enunciado, Considere duas máquinas diferentes, com dois conjuntos de instruções diferentes. Então são máquinas com arquiteturas diferentes. Isso que quer dizer aqui? Ambas tendo uma frequência de clock de 200 MHz. Então a gente tem uma frequência de 200 MHz. Vou deixar aqui. Eu falei que era garrancho. As duas têm a mesma frequência. Então, o que mais está falando aqui? As medições a seguir são registradas nas duas máquinas executando um determinado conjunto de programas de benchmark. Então aqui, vamos entender a tabela, eu tenho a máquina A, 4 tipos de instruções, instrução aritmética e lógica, e aí esse conjunto de programas que foram executados tem 8 milhões de instruções aritmética e lógica, e cada instrução aritmética gasta um ciclo por instrução, Eu tenho instruções de load store, são 4 milhões, e cada uma gasta 3 ciclos de clock aí para executar. Desvio, que é outra categoria de instruções, tem 2 milhões, gasta 4 ciclos. E outros tipos, instruções diversas aí, tem 4 milhões e demora 3 ciclos cada um. Isso para a máquina A. A máquina B tem o mesmo grupo aqui de instruções, só que cada uma, em função aí, por exemplo, do compilador, do código assembly gerado para cada máquina, pode ter uma diferença no número de instruções, mesmo executando o mesmo conjunto de programas, o mesmo benchmark. Então, por isso que dá essa diferença na quantidade de instruções. Por exemplo, o aritmética e lógica na máquina B são 10 milhões e na máquina A são 8 milhões. Essa diferença é em função da arquitetura. E no caso aqui da máquina B, gasta um ciclo para a instrução aritmética e lógica, load store tem 8 milhões e gasta 2 ciclos, desvios tem 2 milhões, gasta 4 ciclos, e outros tem 4 milhões e gasta 3 ciclos. Então são os dados do problema. Aqui está falando determine a taxa MIPS da máquina A, mas nós vamos calcular todos os valores aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que a gente vai calcular o CPI médio. Por que a gente precisa do CPI médio? Porque para calcular o tempo de execução, por exemplo, eu vou usar o CPI. Então, o tempo de execução, vou colocar a fórmula aqui primeiro, o tempo, ele vai ser igual ao número de instruções vezes o CPI médio, tudo isso dividido pela taxa de frequência. Essa é a fórmula do tempo de execução. Então o que a gente precisa para calcular o tempo de execução? Número de instruções que já tem aqui na tabela, o CPI médio a gente precisa calcular e a frequência a gente já tem. Qual que é a fórmula do CPI médio? Mudar a cor. O CPI médio ele vai ser um somatório. Somatório do quê? Ele vai pegar a quantidade, na verdade aqui é a quantidade total de ciclos para executar o total de instruções. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer esse somatório, que é o número de instruções de um tipo I vezes o CPI desse tipo I. Certo? Então aqui eu tenho o I indo de 1 até N,
né? Então, para cada tipo de instrução, então, por exemplo, aqui se eu for pensar na máquina A, para cada tipo de instrução eu tenho um CPI, né? Então eu vou fazer o somatório pegando, por exemplo, o número de instruções aritméticas, multiplicando por 1, que é o CPI da instrução aritmética e lógica. Vou somar com o número de instruções do load store vezes o ciclo e assim por diante, né? Depois a gente vai calcular certinho. E depois eu tenho que dividir tudo isso pelo total de instruções. Que é a soma dessa coluna, né? Só que a gente tem que lembrar que está em milhões, certo? Milhões é 10 elevado a 6. Então essa é a fórmula do CPI médio, certo? E qual que é a fórmula do MIPS, da taxa MIPS? A fórmula da taxa MIPS, então vou colocar aqui, MIPS é igual ao número de instruções dividido pelo tempo de execução vezes 10 elevado a 6. Essa aqui é uma das formas de se calcular a taxa MIPS. Então são as fórmulas que a gente precisa para resolver esse exercício, né? Então se a gente quiser calcular a taxa MIPS da máquina A, primeiro a gente tem que saber o tempo de execução. E para calcular o tempo de execução, primeiro a gente tem que saber o CPI médio. Então, voltando lá no começo da minha explicação, a primeira coisa que a gente tem que saber é essa fórmula de CPI médio. O que é CPI? Ciclo por instrução. Certo? Então, vamos aqui para a máquina A. Para eu calcular o CPI médio dela, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou olhar aqui na tabela, simplesmente fazendo o somatório da multiplicação aqui, né? Então, é 8 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 4 vezes 3. Tudo isso aqui, como está em milhões de instruções, certo? Tudo isso aqui vezes 10 elevado a 6. Se eu não colocar isso, vai dar errado, né? Vai dar errado. Fazer o traço reto é bem difícil. Divide pelo quê? Pelo número de instruções total. Número de instruções total, eu vou somar aqui, essa coluna do meio. Então é 8 mais 4 mais 2 mais 4. Lembrando, mais uma vez, vezes 10 elevado a 6. Aqui, como tem 10 elevado a 6 em cima e embaixo, vai acabar cancelando e não ia dar errado a conta, né? Mas esquecer desse milhão foi um dos motivos que algumas pessoas erraram, não conseguiram encontrar a resposta, né? Porque dá diferença em outros cálculos aqui que a gente vai ver depois. Então vai cortar aqui 10 elevado a 6 em cima, 10 elevado a 6 embaixo também corta, né? E aí, realizando essa conta, eu já vou colocar a resposta. Realizando essa conta aqui, vocês vão ver que vai dar uma dízima periódica 2,2, repetindo 2 aí, certo? Então esse é o CPI médio da máquina A. Faltou o Mzinho aqui para a gente saber que é o CPI médio. Bom, então agora a gente pode calcular o tempo de execução, porque nós temos número de instruções, que é a soma aqui, CPI médio e a frequência. Então, para a máquina A, qual vai ser o tempo de execução? Tempo é igual ao número de instruções, que é 8 mais 4, olhando aqui, né? 8 mais 4 mais 2 mais 4, que vai dar 18, né? Certo? 4 mais 4, 8, 10, 18. Então, o número de instruções é 18 vezes 10 elevado a 6. Aqui não pode esquecer o 10 elevado a 6, senão o tempo vai dar errado, né? Vezes o CPI que a gente encontrou, 2,2, vou deixar aproximado, dividido pela frequência. A frequência está em megahertz. Aqui na fórmula a gente tem que colocar a frequência em hertz. Então vai ficar 200
MHz é 10 elevado a 6 também. Certo? Então vocês vão ver que o 10 elevado a 6 vai acabar cancelando em cima e embaixo. E o tempo de execução, realizando essa conta, vai dar, vou colocar direto também, a resposta aqui é 0,1998 o quê? Segundos. Tá? Então aqui, lá no campus virtual, estava configurado para aceitar esse valor exato, mas também tinha uma margem que você poderia arredondar a resposta. Né? 0,2, por exemplo, é uma resposta válida. Tá? Então esse é o tempo de execução para a máquina A, que era uma das outras perguntas. A terceira pergunta relacionada à máquina A é a taxa MIPS, que agora a gente tem condições de calcular. Como que a gente vai calcular? O MIPS da máquina A, ele vai ser o número de instruções. Então o número de instruções a gente já calculou antes, 18 vezes 10 elevado a 6, dividido pelo tempo, que eu vou colocar aqui, vamos colocar o valor certo, 0,1998 vezes 10 a sexta da fórmula. O 10 elevado a 6 vai, mais uma vez, ser cancelado, e aí fica 18 dividido por 0,1998. Então, pessoal, fazendo a conta aqui da taxa MIPS da máquina A, 18 dividido por 0,1998 vai dar um resultado de 90,09 milhões de instruções por segundo. Certo? Pessoal, então para a máquina B, a gente vai fazer o mesmo cálculo, considerando aqui os dados da tabela de baixo. E eu já coloquei os cálculos aqui, então para facilitar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então os três valores já estão calculados. Eu tenho aqui para a máquina B o CPI médio, então vejam que eu coloquei os dados da tabela da máquina B. Então eu tenho 10 vezes 1, que é o número de instruções aritmética e lógica vezes 1, mais 8 vezes 2, que é da instrução load store, mais 2 vezes 4, que é do desvio, mais 4 vezes 3, que é o outros. Tudo isso entre parênteses porque eu vou multiplicar por 10 elevado a 6, que é 1 milhão. E dividindo aqui pelo número total de instruções, que é 10 mais 8 mais 2 mais 4, tudo isso multiplicado por 10 elevado a 6. Então aqui cancelou a potência de 10, e realizando essa conta, nós vamos ficar com o valor final de 1,92 aproximadamente aí para o CPI médio da máquina B. O tempo de execução, nós vamos pegar o total de instruções, que é a soma da coluna do meio da máquina B, então é 10 mais 8, 18, mais 2, 20, mais 4, 24. Vezes 10 elevado a 6, porque é 1 milhão, né? Vezes o CPI médio, que é 1,92, tudo isso dividido pela frequência. E a frequência é a mesma frequência da máquina A, ou seja, 200 MHz, que é 200 vezes 10 elevado a 6. Realizando esse cálculo, nós vamos encontrar o tempo de execução como 0,2304 segundos. Então a máquina B é um pouco mais lenta do que a máquina A. Depois a gente faz uma análise geral aqui dos resultados. A taxa MIPS da máquina B, ela vai ser o número de instruções, então é 24 vezes 10 elevado a 6, que a gente já tinha calculado, dividido pelo tempo de execução, que também já foi calculado, vezes 10 elevado a 6. Corta a potência de 10 e o resultado aqui é 104,16, né, dízima periódica, milhões de instruções por segundo. Certo? Então a gente consegue, inclusive, comparar essas máquinas a partir dessas métricas utilizadas. O tempo de execução é a principal métrica, digamos que é a métrica mais confiável para você comparar programas. Então, embora a gente calcule outras coisas aqui para entender um pouco melhor, a principal métrica é o tempo de execução. Então, qual máquina que demora mais? É a máquina A ou a máquina B? É a máquina B, porque ela tem um tempo de execução maior. Certo? E a gente pode aproveitar, não foi pedido no exercício, mas a gente pode calcular o tempo
ou melhor, o desempenho das máquinas. Então, se eu quiser calcular o desempenho, qual que é a fórmula? É o inverso, ou seja, é 1 sobre tempo de execução. Então, o desempenho, vou abreviar aqui para ficar mais fácil. O desempenho da máquina A é 1 dividido pelo tempo de execução dela. O tempo de execução dela é 0,1998 que a gente tinha acabado de fazer lá em cima. E o desempenho da máquina B é 1 dividido pelo tempo da máquina B, que é 0,2304. Abrindo a calculadora aqui para a gente fazer, 1 dividido por 0,1998 vai dar igual a 5. E a máquina B, 1 dividido por 0,2304, o desempenho deu 4,34 aproximadamente. Então vejam que se a gente utilizar a métrica do desempenho, ela é o inverso do tempo de execução, mas é mais fácil de a gente entender, né, mais intuitivo, porque quanto maior o número, melhor a máquina. Então, nesse caso, como o desempenho da máquina A foi maior do que o desempenho da máquina B, a gente consegue dizer que a máquina A é melhor que a máquina B em relação ao desempenho. Tá? Uma outra métrica que a gente pode calcular é o speedup. O que é o speedup? É a melhoria de uma máquina em relação à outra. Então, como que eu vou fazer a equação do speedup? Eu vou pegar o desempenho da máquina melhor, ou seja, a máquina A, e vou dividir pelo desempenho da máquina pior, que é a máquina B. Então, aqui, ó, para desempenho de A maior que desempenho do B. Eu tenho que observar essa condição para poder saber quem que vai no numerador, quem que vai no denominador aqui da fórmula. Então aí nesse caso vai ficar speedup é igual a 5 dividido por 4,34, que vai dar aqui uma taxa de aceleração, vai dar um resultado de 1,15. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a máquina A é 15% melhor, nesse sentido aqui, né, do que a máquina B. Certo? Então, em relação a essa questão do questionário, os cálculos que a gente pode fazer são esses.